A poeira ainda pairava no ar quando Eduardo, o fazendeiro, se aproximou do palco do leilão. A multidão estava animada com a disputa feroz pelos cavalos mais novos, reluzentes e fortes. Mas seu olhar caiu sobre um animal diferente. Um cavalo, velho, de pelagem marrom desgastada, com os ossos saltando sob sua pele fina. A pena falou mais alto, e com um suspiro profundo, Eduardo arrematou o cavalo, decidido a dar-lhe uma última chance. Mas o que ele não sabia é que Vento, o cavalo aparentemente comum, carregava consigo um segredo que mudaria para sempre a vida de ambos. Está pronto para embarcar nessa jornada cheia de reviravoltas? Inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nada. Eduardo nunca imaginou que um simples ato de bondade pudesse desencadear uma mudança tão profunda. Em sua fazenda, ele começou a cuidar de Vento com paciência e carinho, alimentando-o com feno fresco e proporcionando um espaço para o cavalo descansar. No entanto, o que parecia um gesto nobre logo se tornou uma série de questionamentos. Por que o cavalo reagia de forma tão peculiar? Como conseguia, sem nenhum comando, encontrar o melhor caminho para o pasto? Eduardo tentava ignorar os sinais, mas a cada dia que passava, a sensação de que Vento era mais do que parecia só aumentava. Algo em seu olhar profundo o fazia questionar se o cavalo estava tentando dizer algo. Mas o quê? A rotina diária de Eduardo, simples e tranquila, começou a ser quebrada pelas descobertas sobre Vento. O cavalo, tão velho e desgastado, demonstrava uma inteligência que Eduardo nunca imaginou ser possível. O fazendeiro se viu diante de um dilema. Ele havia comprado um cavalo, mas estava começando a perceber que talvez tivesse adquirido algo muito mais significativo. Enquanto Eduardo tentava entender os comportamentos inexplicáveis de Vento, ele encontrou em sua esposa Maria uma fonte de apoio, mas também de dúvida. Maria não conseguia compreender o fascínio que Eduardo tinha pelo cavalo, achando que ele estava apenas perdendo tempo com um animal velho. No entanto, quando Maria testemunhou o comportamento extraordinário de Vento, ela começou a questionar suas próprias certezas. Além disso, havia o velho amigo de Eduardo, Antônio, um caçador que, ao saber do cavalo, sugeriu que talvez Vento fosse um animal místico, um ser com poderes sobrenaturais. Antônio se tornou uma espécie de mentor para Eduardo, guiando-o a explorar mais profundamente as habilidades do cavalo e ajudando a desenterrar pistas que poderiam explicar a verdadeira natureza de Vento. Com o tempo, Eduardo começou a perceber que Vento não apenas agia de forma inteligente, mas parecia antecipar suas necessidades e até realizar tarefas complexas. Quando o cercado da fazenda foi danificado por uma tempestade, foi Vento quem sugeriu, com uma expressão intrigante, a melhor forma de consertá-lo. Eduardo, ainda cético, seguiu a sugestão e, para sua surpresa, o cavalo estava certo. Porém, a verdadeira descoberta aconteceu quando, em uma manhã, Eduardo encontrou um livro antigo no celeiro. O livro falava de uma linhagem de cavalos especiais, que possuíam habilidades sobrenaturais, e havia uma referência a Vento do Oeste, o nome dado a um cavalo lendário que havia desaparecido há muitos anos. Eduardo estava prestes a desvendar uma verdade maior do que imaginava, mas ele precisava de mais respostas. Onde estava o segredo de Vento e por que ele estava ali? À medida que os dias passavam e os mistérios se acumulavam, Eduardo começou a perceber que Vento não era apenas um cavalo extraordinário. O animal estava, de alguma forma, moldando a vida do fazendeiro. Eduardo tornou-se mais atento, mais reflexivo, e sua conexão com Vento se aprofundava a cada descoberta. Ele aprendeu a confiar nos instintos do cavalo e a enfrentar seus próprios medos e inseguranças. A jornada de Eduardo não era mais apenas sobre um homem salvando um cavalo. Era sobre um homem que estava sendo transformado pela amizade e pela sabedoria do animal. Mas a transformação de Eduardo não foi fácil. Ele cometeu erros, teve dúvidas e enfrentou desafios que testaram suas crenças mais profundas. No entanto, a cada falha, ele se erguia mais forte e mais determinado a entender a verdadeira natureza de Vento. A grande revelação veio quando um empresário, senhor de grandes propriedades e interesse em cavalos raros, apareceu na fazenda.
Ele soubera de Vento e estava disposto a pagar uma fortuna para possuí-lo. Eduardo estava dividido. Ele sabia que Vento possuía algo único, mas também sentia que o cavalo tinha um destino maior, algo além de ser apenas uma mercadoria. Quando o empresário forçou uma negociação agressiva, Vento fez algo inesperado. Em um gesto que parecia completamente humano, o cavalo usou sua habilidade de manipulação mental para enviar uma mensagem a Eduardo. Eu não sou apenas um cavalo. Sou o último de uma linhagem destinada a proteger aqueles que merecem. A revelação não apenas abalou o mundo de Eduardo, mas também alterou o curso de sua vida. Ele não podia permitir que Vento fosse vendido e explorado. Ele precisava protegê-lo e, mais do que isso, compreender o que o cavalo representava para o futuro da fazenda. No final, Eduardo tomou a difícil decisão de manter Vento consigo, escondendo-o dos olhos gananciosos do mundo. Ele passou a estudar mais a fundo a linhagem dos cavalos místicos e descobriu que Vento não era apenas um protetor, mas o guardião de um segredo ancestral capaz de mudar o destino da humanidade. Eduardo, agora mais sábio e compreensivo, sabia que sua vida havia mudado para sempre. O homem simples da fazenda agora carregava em si o conhecimento e a responsabilidade de proteger algo muito maior do que ele mesmo. O que aprendemos com essa história? Às vezes, o maior presente que recebemos vem disfarçado de algo simples, algo que só conseguimos entender quando nos abrimos para o desconhecido. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais aventuras como essa, inscreva-se no canal e deixe seu like para apoiar o nosso trabalho. Nos primeiros dias, o fazendeiro se dedicou completamente ao cuidado de Sombra, o novo morador da fazenda. Alimentava-o com ração de qualidade, feno fresco e garantia que sempre tivesse água limpa. Também cuidava dos cascos e da pelagem, removendo toda a sujeira acumulada. Embora fosse um processo lento, aos poucos, Sombra parecia recuperar um pouco da energia perdida. No entanto, o fazendeiro começou a notar algo estranho. Apesar de sua aparência cansada, Sombra não agia como um cavalo comum. Ele observava atentamente tudo ao seu redor, analisando outros animais da fazenda com um olhar quase analítico, diferente dos outros cavalos, que às vezes eram arredios ou distraídos. Sombra parecia entender cada gesto, cada palavra em sua presença. A primeira surpresa aconteceu quando o fazendeiro estalou a língua para chamar Sombra. Para sua surpresa, o cavalo imediatamente levantou a cabeça e caminhou até ele de maneira precisa, como se já estivesse acostumado a obedecer comandos sutis. Intrigado, o fazendeiro começou a testar mais uma vez. Assobiou e, ao ver que Sombra virou as orelhas na direção dele, fez um gesto com a mão. O cavalo seguiu o movimento como se estivesse familiarizado com comandos silenciosos. O fazendeiro, cada vez mais surpreso, murmurou: "Você já foi treinado antes?" Com o passar dos dias, o fazendeiro percebeu mais evidências de que Sombra não era um cavalo comum. Ele nunca puxava a corda ao ser guiado e nunca empacava quando levado a diferentes áreas da fazenda. Obedecia a sinais sutis, virando à esquerda ou à direita, antes mesmo de o fazendeiro puxar as rédeas. O mais impressionante era que parecia entender emoções. Se o fazendeiro estava cansado, Sombra se aproximava devagar, como se soubesse que não deveria exigir muito. Se o fazendeiro estava animado, o cavalo respondia com relinchos baixos, quase como se participasse da conversa. A curiosidade do fazendeiro aumentava a cada dia, até que um dia, um dos peões da fazenda decidiu montar Sombra. O fazendeiro observava, de longe, sem esperar grandes surpresas. Mas, quando o peão subiu no cavalo, Sombra se moveu com uma precisão impressionante. Seus passos eram firmes e ritmados, e seus movimentos eram calculados, como se tivesse feito aquilo a vida toda. O peão, impressionado, tentou guiar o cavalo com a rédea e, para surpresa de todos, Sombra respondeu com agilidade e graça, até mesmo antecipando os movimentos do cavaleiro. O fazendeiro ficou mais convencido de que Sombra tinha um treinamento avançado. O mistério começou a se aprofundar quando um visitante apareceu na fazenda.
Ao ver Sombra, o homem olhou atentamente para o cavalo e percebeu uma marca de ferro apagada pelo tempo. Eu sabia, murmurou o visitante. Era uma marca pertencente a um dos aras mais renomados do país, conhecidos por treinar cavalos para a elite das competições de corrida. O fazendeiro ficou surpreso, pois jamais imaginara que Sombra tivesse tal origem. Após algumas investigações, o fazendeiro descobriu, com a ajuda de um treinador aposentado, que Sombra havia sido um cavalo, campeão, famoso por sua habilidade e inteligência. No entanto, após um acidente grave, ele foi descartado, vendido de mão em mão e eventualmente esquecido. A descoberta do fazendeiro mudou sua perspectiva sobre Sombra. Ele não era apenas um cavalo velho e maltratado, mas sim um campeão quebrado, que agora precisava de uma chance para se redescobrir. Decidido a dar à Sombra essa chance, o fazendeiro redobrou seus cuidados, oferecendo-lhe a melhor alimentação e o tratamento necessário para sua recuperação. Mas mais importante do que o corpo, ele sabia que precisava restaurar a alma do cavalo. Com paciência e dedicação, Sombra foi recuperando sua confiança, e com o tempo, sua energia voltou. Foi então que um jovem peão, observador e determinado, começou a se aproximar de Sombra. Ao interagir com o cavalo, o jovem percebeu que Sombra parecia entender os comandos mínimos com facilidade. Um dia, decidiu montar o cavalo sem a sela. E para sua surpresa, Sombra respondeu com movimentos graciosos e precisos, como se estivesse esperando aquele momento há muito tempo. O jovem acreditava que Sombra ainda tinha muito a oferecer e, impulsionado por sua crença, inscreveu o cavalo em uma competição equestre importante. Apesar das risadas e descrença dos outros, o jovem sabia o que Sombra era capaz de fazer. Quando o dia da competição chegou, o público ficou em silêncio diante da habilidade do cavalo. Sombra se movia com uma elegância surpreendente para sua idade, respondendo a cada comando com perfeição, provando que a idade não define um campeão. Ao final da prova, os aplausos foram intensos e a transformação de Sombra foi reconhecida por todos. O cavalo, que antes era visto como um animal descartado, se tornou um símbolo de resistência e superação. O fazendeiro, ao observar o cavalo agora com novos olhos, percebeu que havia resgatado mais do que um simples animal. Ele havia dado uma segunda chance a um espírito que se recusava a ser esquecido. Sombra não era mais apenas um cavalo velho, mas um campeão que havia se reencontrado com sua verdadeira essência. A história de Sombra espalhou-se pela região, e o fazendeiro aprendeu uma valiosa lição. O verdadeiro valor de um ser vivo não está em sua aparência ou juventude, mas em sua essência e história. Sombra havia mostrado que, mesmo após ser esquecido, sempre há uma chance para aqueles que têm coragem de acreditar. No final, Eduardo tomou a difícil decisão de manter Vento consigo, escondendo-o dos olhos gananciosos do mundo. Ele passou a estudar mais a fundo a linhagem dos cavalos místicos e descobriu que Vento não era apenas um protetor, mas o guardião de um segredo ancestral capaz de mudar o destino da humanidade. Eduardo, agora mais sábio e compreensivo, sabia que sua vida havia mudado para sempre. O homem simples da fazenda agora carregava em si o conhecimento e a responsabilidade de proteger algo muito maior do que ele mesmo. O que aprendemos com essa história? Às vezes, o maior presente que recebemos vem disfarçado de algo simples, algo que só conseguimos entender quando nos abrimos para o desconhecido. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais aventuras como essa, inscreva-se no canal e deixe seu like para apoiar o nosso trabalho. A primeira surpresa aconteceu quando o fazendeiro estalou a língua para chamar Sombra. Para sua surpresa, o cavalo imediatamente levantou a cabeça e caminhou até ele de maneira precisa, como se já estivesse acostumado a obedecer comandos sutis. Intrigado, o fazendeiro começou a testar mais uma vez. Assobiou e, ao ver que Sombra virou as orelhas na direção dele, fez um gesto com a mão. O cavalo seguiu o movimento como se estivesse familiarizado com comandos silenciosos.
O fazendeiro, cada vez mais surpreso, murmurou: "Você já foi treinado antes?" Com o passar dos dias, o fazendeiro percebeu mais evidências de que Sombra não era um cavalo comum. Ele nunca puxava a corda ao ser guiado e nunca empacava quando levado a diferentes áreas da fazenda. Obedecia a sinais sutis, virando à esquerda ou à direita, antes mesmo de o fazendeiro puxar as rédeas. O mais impressionante era que parecia entender emoções. Se o fazendeiro estava cansado, Sombra se aproximava devagar, como se soubesse que não deveria exigir muito. Se o fazendeiro estava animado, o cavalo respondia com relinchos baixos, quase como se participasse da conversa. A curiosidade do fazendeiro aumentava a cada dia, até que um dia, um dos peões da fazenda decidiu montar Sombra. O fazendeiro observava, de longe, sem esperar grandes surpresas. Mas, quando o peão subiu no cavalo, Sombra se moveu com uma precisão impressionante. Seus passos eram firmes e ritmados, e seus movimentos eram calculados, como se tivesse feito aquilo a vida toda. O peão, impressionado, tentou guiar o cavalo com a rédea e, para surpresa de todos, Sombra respondeu com agilidade e graça, até mesmo antecipando os movimentos do cavaleiro. O fazendeiro ficou mais convencido de que Sombra tinha um treinamento avançado. O mistério começou a se aprofundar quando um visitante apareceu na fazenda. Ao ver Sombra, o homem olhou atentamente para o cavalo e percebeu uma marca de ferro apagada pelo tempo. "Eu sabia", murmurou o visitante. Era uma marca pertencente a um dos aras mais renomados do país, conhecidos por treinar cavalos para a elite das competições de corrida. O fazendeiro ficou surpreso, pois jamais imaginara que Sombra tivesse tal origem. Após algumas investigações, o fazendeiro descobriu, com a ajuda de um treinador aposentado, que Sombra havia sido um cavalo, campeão, famoso por sua habilidade e inteligência. No entanto, após um acidente grave, ele foi descartado, vendido de mão em mão e eventualmente esquecido. A descoberta do fazendeiro mudou sua perspectiva sobre Sombra. Ele não era apenas um cavalo velho e maltratado, mas sim um campeão quebrado, que agora precisava de uma chance para se redescobrir.